Resistência carbonária, mais uma vez trazendo ao público um tema da mais alta importância: evangélicos na atual conjuntura. Os mais qualificados debatedores. Boa noite aos que nos estão assistindo, boa noite aos participantes desta live. Ariovaldo Ramos, pastor evangélico, líder da comunidade cristã renovada e um dos fundadores da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito. Benedita da Silva, deputada federal, ex-governadora do Rio de Janeiro e pré-candidata à Prefeitura do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é a nossa cidade maravilhosa que precisa voltar a sorrir. Luz Marina Campos Garcia, teóloga e pastora luterana e pesquisadora do direito no programa de pós-graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Luz Marina é também companheira carbonária e terá a incumbência da mediação. Desejo a todos um profícuo e franco debate e, antes de passar a palavra à Luz Marina, lembro que amanhã teremos, como sempre, no canal, os 15 minutos das quintas, com Eugênio Aragão, às 19 horas em ponto. Companheira carbonária, a palavra é sua. Boa condução. Tchau, tchau. Mas não vai embora não, Chico. Fica por aí. Bem, muito prazer. Uma enorme estar aqui com todo mundo. Estar aqui com a Benedita da Silva, com a Ariel Ramos, duas pessoas muito expressivas da resistência evangélica, vamos dizer assim, não é? Nesse nosso país. Então, nesse programa de hoje, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos ter 3 blocos, sendo o primeiro e o segundo de cerca de 25 minutos cada e o terceiro de cerca de 10 minutos. Podemos passar um pouquinho do tempo, então a gente vai ajustando. Mas eu quero propor que nós, então, façamos o primeiro bloco de análise mais geral do papel das igrejas evangélicas no contexto político brasileiro, a atuação dessas igrejas na construção de um projeto de governo ultraconservador e fundamentalista, e, no segundo bloco, falarmos mais especificamente das eleições deste ano. Então, primeiro, como é que estamos até aqui, né? O primeiro bloco. No segundo, e daqui para onde é que nós vamos? Então, eu gostaria de vou convidar primeiro a Bené e depois o Ariovaldo para o uso da palavra e fazer, então, uma visão geral assim, de 10 minutos cada um. Pode ser? Pode ser, Bené? Você quer falar primeiro ou quer que o Ariovaldo fale primeiro? Eu gostaria de ouvir o Ariovaldo. Eu já comecei dando essa dica. Eu quero ouvir o Ariovaldo. Ah, então tá bom. Não vou perder então você vai... Tá bom. Ariovaldo, você fala primeiro e depois a Bené. Bom, boa noite, Luz Marina. Boa noite, deputada Benedita, querida irmã. É um privilégio estar com vocês aqui, uma honra, antes e acima de tudo. Muito obrigado aí pela oportunidade de participar do Resistência Carbonária. Os evangélicos, como todos nós sabemos, não compreendem um grupo monolítico. É um campo fragmentado, extremamente fragmentado. E essa fragmentação aparece em todos os níveis, em todos os quadrantes. Aparece na teologia, como não podia deixar de ser, evangélicos com ênfases teológicas distintas. Aparece na condução das denominações, na condução das instituições eclesiásticas. Você tem igrejas independentes, igrejas episcopais, igrejas mais assembleístas, igrejas de democracia representativa, igrejas com poder central, tem todo tipo. Então, pensar nos evangélicos como um grupo que compreenda
um estilo monolítico de ser, uma liderança central, é erro cabal. Não passa nada passa perto disso, nada. Você encontra dentro do mundo evangélico um sem número de modelos, um sem número de teologias, etc. Principalmente porque a fé evangélica, oriunda da Reforma Protestante, é, por definição, uma fé libertária, inclusive com o aspecto revolucionário do livro e exame das Escrituras Sagradas. Então, isso, por si só, é uma perspectiva de liberdade impensável até a Reforma Protestante, onde o cristão dependia do magistério da Igreja de Roma ou da Igreja Ortodoxa. Os evangélicos, os protestantes de modo geral, não têm essa perspectiva. A perspectiva é o livre exame, e daí as propostas, os entendimentos, as exegeses, as hermenêuticas são muito distintas. Então, isso para a gente ter uma ideia de que grupo que nós estamos falando. Estamos falando de um grupo multifacético, tá certo? Então, quando a gente vai falar sobre os evangélicos e a política, essa fragmentação aparece na mesma perspectiva e na mesma intensidade. Um grupo fragmentado e distinto entre si, às vezes, entre um grupo e outro, a única coisa que tem de igual é o livro, os 66 livros da Bíblia. O resto é tudo diferente. Então, e isso acontece na política também. Então, por exemplo, nós já tivemos evangélicos que lutaram ao lado de revolucionários, como em Cuba, como com as ligas camponesas do João Amazonas. Nós já tivemos evangélicos que apoiaram a ditadura militar, que se tornaram alunos da Escola Superior de Guerra. Nós tivemos evangélicos que enfrentaram a ditadura militar, inclusive nos grupos guerrilheiros, que visitaram os porões da ditadura, que foram mortos, que foram perseguidos, que foram exilados, e todos são evangélicos. Então, essa é uma situação bastante complicada de analisar, porque não dá para encaixar todo mundo num quadro. Não é? O quadro não tem quadro que caiba isso. E nós já tivemos evangélicos de toda a natureza militando ao mesmo tempo, né? Uns militando contra, outros militando pró, e todos a partir da sua consciência evangélica. Então, isso tem que ficar muito claro. Os evangélicos, por exemplo, antes do golpe militar, fizeram um encontro extraordinário que foi chamado de Cristo e o processo revolucionário do Brasil. Hoje, você diz isso para um grupo de pessoas, eles acham que é impensável que os evangélicos tivessem chamado um congresso para falar sobre o futuro revolucionário do Brasil, a partir de Cristo, inclusive. Mas fez e aconteceu, e eram as nossas melhores mentes, nossas mulheres e homens mais brilhantes que chamaram esse congresso e fizeram o país todo parar para pensar no futuro. Lamentavelmente, esse futuro foi interrompido por um golpe militar. Então, e agora, recentemente, nós tivemos um quadro também de divisão profunda entre os evangélicos. Uma gama muito grande dos evangélicos, mais de 50%, apoiaram o avanço da extrema-direita no Brasil. Um avanço que não é só no Brasil, diga-se de passagem, é um avanço internacional, e que tem evangélicos por detrás disso, por exemplo, nos Estados Unidos, tem evangélicos por detrás disso na Inglaterra, tem evangélicos por detrás disso em outras partes do mundo. São evangélicos que entenderam que precisavam abraçar a extrema-direita em nome de alguns valores que, na verdade, não se sustentam, mas foi em nome deles, valores como a liberdade individual. Eles acreditavam que só a extrema-direita garantiria
liberdade de culto, liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, liberdade de construção das suas locais de culto, etc., etc. E aí entenderam que esse era o caminho da extrema-direita. Também adotaram o capitalismo por entenderem, numa nova pregação, que a riqueza era a prova, uma das provas de que você é eleito de Deus. Os calvinistas, por exemplo, semearam isso quando da Reforma Protestante, embora eles tenham dito isso en passant. Um grupo no século passado começa a isolar esse elemento calvinista e estabelecer a riqueza como ponto nevrálgico em relação à certeza da redenção. Se você foi redimido, você vai ter benesses econômicas, você vai ser intocável, etc., etc., etc. Então, esse grupo adota o capitalismo. Aliás, é a primeira vez que o capitalismo encontra um respaldo dentro de uma pregação cristã. Sempre houve um cisma notório entre o capitalismo e a pregação cristã, porque a pregação cristã sempre tendeu a ser socialista, distributivista, cooperativista, sempre essa coisa comunitária. A ordem de Jesus era muito clara: não acumuleis tesouro na terra. Então, a fé cristã, principalmente a fé evangélica, que preza muito pela leitura das Escrituras e a prática das Escrituras, que é um dos postulados da Reforma Protestante, sempre entendeu que a fé cristã está muito mais do lado socialista do que do lado capitalista. Até que, no final do século passado, uma nova pregação surgiu, e surgiu para apoiar um sistema sempre condenado. E esse sistema cresceu muito no Brasil, porque o Brasil teve um crescimento demográfico dos evangélicos muito grande, exponencial, e nós não tivemos tempo de preparar os pastores e pastoras, então eles foram assumindo baseado nos seus dons, na sua iniciativa, no seu carisma pessoal, etc., mas não tinham nenhuma base teológica, nenhuma base de profundidade na reflexão, para a reflexão, e acabaram absorvendo a teologia mais fácil. E a teologia mais fácil é a teologia da prosperidade, e aí, então, essa gama de evangélicos acabou sendo atraída pela extrema-direita, porque tinham adotado a teologia mais fácil e mais administrável, que é: se você está rico, você é salvo. Se você não está rico, você não está salvo. Se seus problemas foram resolvidos, você está salvo. Se os seus problemas não foram resolvidos, você não está salvo. Se você está doente, você está com um problema. Se você é do Senhor, você não vai estar doente. Pronto, isso é muito simples de administrar. É absolutamente raso, é absolutamente anticristão, mas é absolutamente simples de explicar, de trabalhar, é o mais administrável possível. E o resto é explorar a fé do camarada. Então, se você está com problema, você tem que resolver o seu problema. Resolver o seu problema, você investe aqui, investe ali, investe acolá, compra esse amuleto, faz isso, faz aquilo, vai para o sacrifício A, B, ou C, ou D e pronto. E isso pegou os evangélicos, porque a maioria dos evangélicos hoje está em igrejas independentes que não têm nenhuma raiz histórica. Então, esses evangélicos que apoiaram esse regime que ora governa o Brasil. Mas uma outra gama de evangélicos, muito grande também, tomou posição contrária, mantendo-se fiel à tendência evangélica da comunidade, da cooperativa e da distribuição. Muito obrigada, Ariovaldo. E eu acho muito importante essa conexão que você fez da teologia da prosperidade, da facilidade, porque, de fato, a teologia da prosperidade, a lógica é: se você dá, você é abençoado, né? Então, você tem o controle, vamos dizer assim, a partir da sua
do seu mérito, não é? Daquilo que você faz, do controle das bênçãos, você tem o controle da relação com Deus, vamos dizer, não é? Quando você confiar na graça de Deus, é um salto no escuro, é um negócio que de fato requer fé, não é? Exatamente. Então, eu acho muito importante isso, essa perspectiva sua. Bené, vamos ouvir você, então. Como é que nós chegamos até aqui? Olha, eu quero primeiro agradecer por poder estar nesta live acompanhada de tão brilhantes, né, personalidades do mundo cristão, pastor Ariovaldo, a quem eu tenho um carinho, um respeito muito grande e que acompanho, né, os seus passos, mesmo de longe, mas estou bem perto, aqui a essa queridona, Luz Marina, que já me tirou de algumas situações conflitantes, né? Para ver a posição aí das pessoas. Eu quero cumprimentar a todos que estão nos acompanhando. Quando eu disse que eu gostaria de ouvir primeiro o nosso pastor Ariovaldo, porque ele é um grande político, mesmo que ele é um grande político, e é sempre bom ouvi-lo pela capacidade que ele tem, né, de ter esse discernimento do qual eu não tenho domínio, que é a teologia, não tenho esse estudo dessa teologia comparada à questão mais de ordem política, né, do cidadão. E eu tenho que dizer um pouco sobre uma experiência muito pessoal, né, muito pessoal, de que, nesta conjuntura política, eu tenho me dado conta de que o primeiro elemento importante nessa análise é entender a capacidade de organização das igrejas evangélicas nas periferias. Eu quero começar por aí. E a dificuldade que a sociedade tem em se organizar, né, dentro do nosso campo popular e campo democrático nas periferias. Eu não quero usar o termo de esquerda e direita, eu quero a dificuldade que nós temos, né, de nos fazer presente aí numa realidade total, que por mais que a gente possa condenar, né, a teoria, que eu chamo de teoria da prosperidade, ela se encaixa perfeitamente no mundo de quem não tem o que comer, não tem aonde trabalhar, a sua casa está caindo, o seu filho não está na escola e tudo mais. E tudo mais. Nós não conseguimos nos organizarmos enquanto igreja, enquanto evangélico, né? Evangélicos com essa visão do campo popular, democrático, né? Que é das nossas teologias, da liberdade do indivíduo. Não, nós não conseguimos. E é preciso que a gente olhe a certeza que cada um deve ter da vida depois do nascimento. Isso é gentílico. Enquanto nós não trabalharmos a vida depois do nascimento, é vã a nossa pregação. É vã. Nós vimos aí que 70% dos evangélicos votaram nesse presidente que está aí. O que é que nós conseguimos fazer até então? O que nós produzimos para levar como uma narrativa
de convencimento desse passo trágico que foi dado pelos nossos irmãos e irmãs. Nós estamos corretos, nós somos os certos, baseado em quê? Na nossa ideologia, pura e simplesmente, que é a nossa teologia. Nós vivemos numa sociedade capitalista de classe, racista. O que isso quer dizer para nós? Quando nós pregamos o evangelho, quem é que nós apresentamos para essas pessoas? O evangelho? O evangelho de um Cristo vencedor, um Cristo que consegue tirar você do abismo, um Cristo que consegue você... Não, a gente não consegue traduzir esse sujeito político que tem dentro das nossas teologias. É impressionante. E aí, nós fazemos os discursos mais avançados, os mais corretos, tomamos medidas mais corretas, mas não temos a narrativa. Não alcançamos com a nossa narrativa aquela demanda que está colocada naquele momento. Como é que é incompreensível para nós como se dá 70% dos votos de evangélicos para eleger alguém que é totalmente contrária aos ensinamentos de Cristo. Totalmente contrária. Eu sou do partido de esquerda, me considero de esquerda, mas eu não preciso usar nenhuma outra teoria que não essa da qual me fez uma mulher diferente. Me fez uma pessoa melhor. Me elevou. Me fez buscar conhecimento. Gente, é preciso que nós compreendamos essa questão. Ela é extremamente profunda para nós. E o povo foi enganado. E o povo foi enganado em nome de quem? Do partido XYZ, não. Eles foram enganados diante de fake news e de costumes dos quais nós colocamos como principal nos debates e nossas narrativas com eles. E eu aprendi, gente, como uma pentecostal que sou, eu aprendi que quem convence o homem é o Espírito Santo. E, às vezes, nós não usamos a arma que temos para que o Espírito Santo convença. Nós deixamos de lado. Eu não deixo, não. Só porque eu sou de esquerda, eu não oro mais? Só porque eu sou de esquerda, eu não vou para a vigília mais? Só porque eu sou de esquerda, eu sou pentecostal, falo minhas línguas estranhas, falo com Deus, oro. Eu sei que Deus pode me ajudar a fazer um monte de coisa. E vou à luta, porque Ele me dá força, me dá energia, Ele me ajuda, Ele abre minha mente, Ele me deixa sadia para eu poder compreender essas pessoas. Entende? Então, o governo Bolsonaro, imagine, eu não gosto de falar o nome dele, mas, olha, ele convenceu, quase que convence a própria base dele de que R$200 é o que ele tinha que dar. Mais do que isso, jamais. A oposição foi para cima. Para cima. E o que aconteceu? Conseguimos R$600. Pergunta para o povo aí, quem é que está dando os R$600 para ele? Se foi a luta que a oposição travou, que obrigou ele a ter que dar esses R$600, mesmo criando todas as filas e as dificuldades para as pessoas? Foi ele. Bolsonaro me deu R$600. Ele tirou do bolso dele. Tirou dele. Olha, esse homem tirou dele para dar para nós.
o que foi que nós fizemos esse tempo inteiro, quando nós estávamos, não vou nem dizer que na vacas gordas, mas elas estavam bem mais alimentadas, para a gente estar na condição que nós estamos hoje, e em nome de Deus. Então, é preciso que a gente tome de uma vez por toda, né, na nossa consciência de teóricos, na nossa consciência de políticos, na nossa consciência de militante dessa causa, sabe? Nós tomamos consciência de que nós precisamos discutir política e discutir dentro da palavra de Deus, porque se não for dentro da palavra de Deus, essas pessoas estarão indo para o matadouro sempre como cordeirinhos. Porque eles vivem daquelas coisas. Eles pegam, e os espertinhos sabem que o que eles plantaram, o que eles ensinaram enquanto pastores e mesmo pastora, foi o quê? Foi um machismo tremendo, foi um racismo tremendo, foram invisíveis, não acusaram a igreja de nada, nunca colocou um tema que não, mas o tema do costume, e depois costumes que são perfeitamente possíveis. Tudo isso de acontecer com qualquer religião, não venham com essa. Então, você exclui as pessoas exatamente porque elas são capazes de ser humanas e elas são capazes de cometer erro. A gente vira um ET e aí nós começamos a fazer o quê? A coisa mais perversa do mundo. É um apartheid. Eu sou santo, eu sou bom. Não, você deve morrer. Você deve ser apedrejada. É a você que deve morrer. Então, nesse momento, eu vejo que, em meio a essa conjuntura, é preciso que nós tenhamos um elemento tático, tal qual a extrema-direita tem feito, né? A extrema-direita tem feito, ela tem negociado, e nós não negociamos nossos princípios. Mas esses negam coisas que estão na nossa Bíblia. Eles negam. Nós é que precisamos falar, nós que precisamos pregar mais o Cristo vivo, o Cristo da ciência. Nós temos que pregar o Cristo da tecnologia. Nós temos que pregar o Cristo da sabedoria. Nós não temos que pregar o Cristo do pecado, do arrependimento, do pecado, do arrependimento. E as pessoas estão cheias disso. As pessoas querem ter uma porta, uma saída. E a gente pode apresentar, porque não está em nós essa saída. Então, como eu não sou pastora, talvez o meu entendimento vai mais para essa via da qual eu me tornei, né, evangélica e fui para a política. Né? São coisas que permeiam religiões. Eu acho que as nossas pregações devem ser mais revolucionárias, porque se abre a Bíblia, Jesus foi revolucionário o tempo inteiro, não conciliou, não fez nada disso, dentro daqueles princípios que estavam marcados por aquilo que ele tinha que fazer, por aquilo que ele estava ordenado por Deus a fazer. O dia que nós nos despirmos, como diz a própria Bíblia, do nosso velho homem e da velha mulher, né? E nós colocarmos verdadeiramente, nós vamos ter um encontro maravilhoso e tenho certeza que a política será diferente. Porque eu vou dizer para o meu irmãozinho que o dinheiro que ele paga do dízimo, que ele paga das suas ofertas, elas são para obras do Senhor, não são para comprar carro, não são para comprar mansões, não são para comprar apartamentos, edifícios, coisa nenhuma. Que nós temos que ser fiscais e vigilantes daquilo que nós damos para nossas igrejas, para que o nosso pastor ou a nossa pastora não se desvie. A Benedita é pastora, mas ela fala que nem com o poder do Espírito Santo, né, não?
Bené, muito importante na sua... Eu acho que uma coisa que você traz como um elemento diferente para nós, que temos falado tanto da teologia da prosperidade, que você disse, eu chamo de teoria da prosperidade, né? Essa coisa de que ela apela mais, ela tem um apelo maior para as pessoas, não é? Pobres, ricas, que não têm a segurança de saber o que vai ser o amanhã, quer dizer, tem que providenciar para hoje. Essa coisa de ter a certeza de que a providência que eles podem tomar para hoje é o que tem, né? Então, talvez isso seja a raiz do sucesso dessa teologia da prosperidade no meio do nosso povo, dos nossos irmãos e irmãs. Agora, de fato, também eu acredito que você tocou num ponto importante, que é as eleições de 2018, o resultado das eleições foram alcançados da maneira como foram, porque o povo foi enganado através das fake news. E eu acho que isso é um elemento importante para nós. Agora, o que significa isso? Significa que nós, da esquerda, não trabalhamos razoavelmente com as mídias alternativas, com o WhatsApp. É isso, será que significa? Nós estamos sem investimento suficiente nessas mídias, que foram as mídias que convenceram o nosso povo. Será que o que a gente está precisando não é investir mais? Acho que é uma pergunta importante para a gente se fazer, né? Bom, mas de qualquer maneira, eu queria perguntar para vocês o seguinte: vocês acham que há espaço para um ativismo político por parte dos fiéis que destoem dos interesses das cúpulas das igrejas? Ou seja, existe independência? Vocês acham que existe independência real por parte do povo das nossas igrejas com relação aos seus líderes, que permita que o povo faça escolhas políticas não direcionadas? Qual que é o que vocês veem disso? Como é que vocês veem? Bom, Ariovaldo vai primeiro, então. Vou seguir a mesma ordem. Não existe essa liberdade, não. Os líderes são autocráticos, os líderes estabelecem um parâmetro, um padrão, emitem uma ordem e não admitem nenhuma defecção. Então, não há essa possibilidade, e todos os que tentaram foram expulsos, ou encostados, ou esquecidos, ou incentivados a mudar de comunidade. E o nosso povo é um povo que presta muita atenção aos seus líderes, os ouve semanalmente, tem por eles uma verdadeira admiração, porque são seus guias espirituais, e tendem a acreditar que eles sabem o que Deus quer. Então, esse é um drive muito forte. Se a pessoa ouve alguém com a convicção de que essa pessoa que está a falar sabe o que Deus quer, é muito complicado lutar contra Deus, né? Então, ninguém quer ficar nesse lugar. Então, os líderes têm sido autoritários, autocráticos, tem sido muito difícil, e a gente percebe isso na vida da igreja. Eu acho que grande parte dos irmãos que fizeram esse tipo de votação fizeram muito mais inspirados na direção dos seus líderes. Houve campanhas orquestradas por pastores de mídia contra o Partido dos Trabalhadores, contra o governo popular, contra os avanços que o governo popular trouxe para o brasileiro e para a brasileira. E aí isso estourou nas eleições.
porque houve uma aliança, inclusive, impensável, entre líderes, por exemplo, batistas, presbiterianos, com líderes neopentecostais. Impensável. Há um tempo atrás, se a gente dissesse que isso aconteceria, qualquer pessoa desconsideraria a nossa fala. Era impensável, mas aconteceu e está acontecendo. Então, esse conluio da liderança que produziu essa votação em grande parte. E a campanha de desinformação da grande mídia. O povo pobre tem muito pouco trânsito com tudo que a gente chama de internet. Usa a internet, é óbvio, mas usa a internet de forma bastante básica. Não tem esse trânsito todo que a gente que trabalha mais com essa ferramenta conhece e usa. Então, esse povo prestou atenção na sua liderança e na mídia, na grande mídia, que fez um trabalho de engano deliberado e de campanha deliberada contra os avanços do governo popular, contra a figura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e mais tudo que a Lava Jato significou em termos de mentira, de fraude, de lawfare, tudo isso é resultado dessa soma. A gente não pode pensar que essas coisas são isoladas. Aliás, há um equívoco, inclusive, em dizer que os evangélicos são responsáveis por isso. Não é verdade. Os evangélicos só apareceram porque houve uma defecção na esquerda e um dos agentes da esquerda traiu o movimento, foi embora e levou com ele um grupo de pessoas que desistiu de votar. Então, nós tivemos um grupo enorme de brasileiros e brasileiras que, por N razões, não votaram. E aí, como no Brasil o que vale são os chamados votos válidos, nesse contexto é que a presença evangélica se tornou importante. Em outro contexto, a presença evangélica não faria diferença. A gente não tinha um contingente eleitoral tão importante a ponto de mudar as eleições. A gente só passou a ter esse contingente, ele só passou a fazer diferença porque houve uma grande abstenção, inclusive fruto de uma defecção na esquerda, de uma briga intestina, de gente que não sustentou a sua palavra, de gente que também mentiu. Então, esse povo ficou à deriva do que ouviu da grande mídia e do que ouviu dos seus pastores e do que não ouviu do outro lado. Não ouviu, porque o outro lado não chegou. Os progressistas não chegaram. Não tinham como. Foram expulsos das igrejas, então não tinham mais o púlpito, não tinham mais os grupos pequenos, não tinham mais os encontros da comunidade evangélica, que é o forte da comunidade evangélica, os encontros, e aí essa voz foi calada. Então, é uma urdidura muito grande, que vem desde o golpe de Estado, ou de antes, né? Que o golpe de Estado foi montado. Então, desde o golpe de 16, desde essa urdidura que fez acontecer, o que levou a efeito o golpe de Estado, ela cooptou um sem número de agentes políticos no Brasil. E uma das cooptações é a Igreja Evangélica, uma parte considerável da Igreja Evangélica que estava morrendo de medo de ter
de ter a sua igreja fechada, de ser perseguido pela esquerda, isso alimentado pela igreja estadunidense, e que tinha um grande medo de ver os seus filhos erotizados por causa do equívoco daqueles que defenderam o direito legítimo da comunidade homoafetiva, mas que deram a impressão de que estavam fazendo apologia, ao invés de estar apenas e tão somente lutando pelos direitos humanos. Então, essas fronteiras não ficaram claras. É a mesma lógica que a irmã Benedita levantou em relação aos fake news que fazem o povo acreditar que os R$600 é obra do governo central, quando, na verdade, é obra da oposição, que brigou noite e dia no Congresso, até conseguir fazer valer um aumento considerável na verba prevista, que era de R$200. Lembre-se disso. A oposição conseguiu triplicar isso. Mas essa fala do presidente, a nova língua, né, do presidente, o presidente muda o significado das palavras, ele é hábil nisso, né? Ele tem sido acusado de mentir mais de 2 vezes por dia, desde que assumiu o governo, ou seja, é um Pinóquio. A acusação que pesa sobre o presidente é que ele é um seguidor de Pinóquio, se não for o próprio. Então, esse conjunto de coisas destruiu, esgarçou o tecido social brasileiro. A ausência de dados confiáveis esgarça o tecido social, porque a sociedade é construída pela palavra. Então, na medida em que a palavra não tem mais nenhuma sustentabilidade, o tecido social se esgarça, você não sabe mais em quem acredita. E os dados ficam pulverizados. Então, isso aconteceu de modo sistemático. A igreja evangélica, a liderança evangélica foi enganada, as falas da gente não foram bem pensadas, nós não conseguimos perceber a lógica máxima da comunicação, que é você tem de falar com o outro do jeito que o outro entende, não do jeito que você gostaria que ele entendesse. E aí, se você não fala com a outra pessoa do jeito que a outra pessoa entende, ela não vai compreender o que você falou mesmo. Você não falou a linguagem dela. Ela é uma receptora que não conhece o seu código. Então, ela não vai te entender mesmo. Isso foi o que aconteceu. Some-se a isso o fato de que a grande mídia tardou a sair do barco do presidente, e mesmo assim saiu só meio corpo, tá certo? E só uma parte saiu, e deixou os fake news avançarem. Então, tudo isso é muito mais complexo do que a gente pensar que foi um equívoco religioso. Não foi um equívoco religioso. Foi uma urdidura. E essa comunidade também foi cooptada. E, de verdade, provavelmente houve nessa comunidade mais resistência do que em qualquer outra comunidade. Ninguém se organizou tanto à esquerda para combater isso do que os evangélicos. Os evangélicos criaram um sem número de coletivos para denunciar o que estava acontecendo. Eu não vi isso em nenhum outro lugar. Eu estou envolvido nisso desde antes do golpe de Estado, quando comecei a perceber para onde estava indo a carruagem, e eu não vi em outras confissões nenhuma organização como a dos evangélicos progressistas. Nenhuma. Os evangélicos progressistas criaram um sem número de coletivos e foram para cima. Nas outras... Oi? A Magali está dizendo... mandou uma mensagem aqui, lembrando que essa questão dos fake news religiosas tem
apresentada pelo coletivo Bereia, e até manda um endereço aqui para a gente, né? É importante isso, o que você está dizendo, que realmente há um enfrentamento, há muitos grupos organizados para enfrentar essa realidade. Exatamente. E o coletivo Bereia é um caso típico, ao lado de outros grupos como Cristãos contra o Fascismo, Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, e tantos outros. O coletivo Bereia faz um enfrentamento absolutamente necessário, que é o dos desmentidos. Então, o coletivo Bereia, inspirando-se, inclusive, no termo bíblico, que fala de um grupo de pessoas que ficavam examinando as escrituras enquanto ouviam a pregação, e esse coletivo vai, checa os fake news, checa os fatos dentro do âmbito religioso e denuncia a mentira e, claro, reforça a verdade. Então, não houve grupos, não houve um segmento como o do evangélico a resistir. Ninguém se organizou tanto quanto nós e tão rápido, e num montante muito grande. Muito grande. Então, às vezes eu acho, inclusive, que o pessoal da esquerda não consegue compreender isso muito bem, e eles falam da gente sem fazer os cortes necessários. E não percebem que eles sempre estiveram onde estão, graças a Deus, mas que aconteceu algo que eles não previram que aconteceria, que nós chegaríamos lá também, justamente para denunciar o que estava acontecendo e tomar posição ao lado dos progressistas e do futuro governo popular, para acabar com esses desmandos e retomar a democracia brasileira. Então, eu acho que tem de falar do outro lado dos evangélicos também. Tem de falar que os evangélicos de todas as confissões, e eu participo de encontros interreligiosos, você também, nós nos encontramos várias e várias vezes. Ninguém está tão organizado na resistência como nós. Ninguém organizou tantos coletivos, ninguém tomou tanta posição e ninguém fez tantas declarações de desagravo como nós fizemos, inclusive corrigindo erros dos nossos líderes, e nenhum coletivo, nenhuma organização, nenhuma confissão religiosa amealhou tantas conversões como nós amealhamos. As pessoas começaram a ganhar consciência e começaram a mudar de lado, não na profusão que nós gostaríamos, mas muito mais do que se pensa. Então, nós estamos numa luta, nós estamos na guerra. Sim, é verdade. Do outro lado. Tem gente que está em guerra, tem gente evangélica que está em guerra, mas não é essa que a gente está travando, não. Bené, você quer responder? Eu tenho um monte de perguntas aqui. Eu quero falar só o seguinte. A esquerda brasileira sempre teve a igreja como ópio do povo. Aí veio as reformas, não sou teóloga, se falar alguma asneira aqui, vocês perdoam, porque eu não sei o que falei. Olha, então, nós não colocamos esse sentimento, é verdade, nós estamos organizados no mundo inteiro, é verdade. O que eu falo é o eco. Não temos eco. E uma das coisas, nós temos que ser mais vigilantes. Porque a esquerda precisa nos ouvir. A esquerda precisa nos ouvir, porque ela tem uma concepção que não se diferencia daqueles que pensam o contrário. Qual é a concepção? Nós somos farinha do mesmo saco. Acabou. Essa questão. Por quê? Porque ela vê a igreja como monolítica. Então, nós somos todos iguais, nós todos somos
o bispo tal, o pastor não sei quem, entendeu? Nós somos essas pessoas. Nós todos estamos nos enriquecendo, nós estamos... Entende? É esse povo que se fala, esse povo. E quando você faz essa discussão, por isso que eu digo que tem que nos ouvir, é porque quando se faz, né, uma discussão como essa que nós estamos fazendo aqui, eu perguntaria onde estão eles? Eu não quero falar só para os meus iguais. Eu quero fazer esse debate. Eu quero fazer esse debate dentro do meu partido. Eu quero dar um jeito de fazer esse debate fora da minha igreja, mas com o pessoal da minha igreja. O que acontece conosco? Quando é pastor que tem cargo na igreja, tira do cargo. O pastor se entristece, sai dali, eu não tenho mais ambiente. Eu não... Nesse ponto, eu digo sinceramente, não vou sair. Eu não vou sair, eu sou sal, então eu não saio. O meu lugar é no meio da massa. Eu não vou sair. Que se dane. Já fiquei na igreja lá no canto, sem ninguém falar comigo, sem nada. Tudo mais, por causa de PT, fiquei. Fiquei na igreja. Fiquei. Eu fui primeira assembleiana candidata no partido de esquerda, minha gente. Na nossa história dentro da igreja. Então, é isso tudo. Nós temos que ficar, nós temos que enfrentar. Aí nós nos reunimos entre nós, tomamos um monte de posições, tomamos. Isso, nós estamos em atividade constante. A nossa produção, eu chamei alguém para ver um grupo nosso que se reuniu evangélico, chamei alguém que não era evangélico. Essa pessoa ficou assim, parecendo que nós somos o ET. Eu não sabia. Gente, que coisa incrível, que coisa fantástica. Então, existem esses evangélicos, mas esses evangélicos precisam ocupar os espaços de poder, que é espaço de poder, sim, na sua igreja, é espaço de poder no seu partido político, é espaço de poder. O movimento negro ficou um tempão dizendo que a gente não devia ir para nenhum partido político. Criássemos o nosso partido, nós íamos criar um gueto. O que nós fizemos? Fomos um para um partido, ou foi para o outro, não interessa, segundo a cabeça de cada um, nós fomos. E hoje nós temos isso como marca. O governo do Lula. Por que Lula fez isso? Porque Lula viu que existia um segmento da sociedade que estava lá brigando, que estava lá lutando, e lutou pela gente. Esse segmento dentro da igreja não tem fala, está calado. As igrejas pentecostais, elas são maioria negras e maioria de mulheres. Ninguém toca na saúde da mulher, ninguém toca nessa discriminação racial. E esse evangelho que eu estou falando, é essa narrativa que a gente precisa levar. Eu não tenho necessariamente que pegar qualquer movimento ou outro e colocar, porque eu não vou fazer fake news. Agora, tem alguns instrumentos dos quais nós não podemos abrir mão. E vou dizer um deles, a comunicação. A comunicação é estratégica, é preponderante. Nós não nos preparamos para fazer o enfrentamento. Agora, nós temos que fazer. Porque mudou a tecnologia, né? Não é mais isso. Estou aqui, conversando com vocês, estou fazendo campanha por aqui, não tem presencial, não tem mais nada. Então, nós não vamos ficar nessa, né? De esperar ir com a Bíblia na praça para ficar cantando ali, que não vai aparecer ninguém. Nós temos que usar as tecnologias. E até nisso a direita foi. Ela tomou conta das televisões, tomou conta das rádios, tomou conta de tudo quanto era comunicação e agora está tentando tomar mais conta aí do que pode com esse governo. Então, é preciso que a gente tenha realmente... Eu nos parabenizo pela resistência que nós temos sido, por isso a gente está aqui, né? Até na resistência carbonária, porque é importante resistir. Mas eu vou continuar falando sobre essa questão. Nós não fomos responsáveis pela vitória, pelo presidente que aí está, mas ajudamos muito. Quando eu disse ajudamos, eu estou falando de segmento evangélico. Eu não estou falando de outra coisa.
Não estou falando de partido político, porque nós temos nosso lado, estávamos no lado que achamos que é correto e certo. Olha só, eu tenho um enorme de perguntas aqui, não dá tempo de fazer. Mas tem uma aqui, Bené, que é dirigida para você diretamente, que é assim, que é a respeito da intolerância religiosa que nós estamos vivendo no Rio de Janeiro, né? Quer dizer, o Rio inteiro, mas o Rio de Janeiro é um estado e uma cidade que tem visto muitas destruições de terreiros, de candomblé, etc., né? Então, aí tem uma pergunta para você que diz assim, sendo eleita prefeita, como é que você pretende, como é que a prefeitura, que medidas que a prefeitura tomaria para enfrentar a violência religiosa no Rio de Janeiro? Essa é muito boa. Eu já estive governadora do estado e não tivemos conflito absolutamente religioso, porque o estado é laico e, por conseguinte, ele tem que dar segurança para o cidadão nas suas manifestações democráticas, nas suas opções religiosas ou qualquer outro tipo de opção. Então, para mim, não tem nenhum problema. Está lá. É compromisso, é dever do Estado. É dever do Estado. O Estado tem que dar proteção ao cidadão para que ele possa ter as suas manifestações garantidas. Pode ser um terreiro, pode ser evangélico, pode ser uma escola de samba, pode ser um bloco, pode ser o que for. O Estado ele é laico. E como um Estado laico, o que é um Estado laico? É aquele que protege o cidadão e a cidadã em toda e qualquer forma de sua organização e lhe dá segurança na sua liberdade de manifestação. Pronto. Sim, certo. Muito bem. Então, agora nós vamos, com o Estado laico na mão, nós vamos para o nosso segundo bloco, que eu gostaria de começar com uma provocação, que é a seguinte: nós temos acompanhado a moção de grupos evangélicos progressistas para participar das eleições de 2020. Temos também lido nos jornais algumas reportagens referentes a essas candidaturas. Cada evangélica no Congresso Nacional, os deputados estaduais e vereadores evangélicos, com suas visões religiosas fundamentalistas, as suas interpretações equivocadas da Bíblia e da relação das igrejas com o Estado, fez nascer essa força de reação por parte dos evangélicos e evangélicas progressistas. E uma das críticas que tem se ouvido deve-se exatamente ao fato de que as candidaturas progressistas surgem como uma reação a esses grupos mais conservadores, à bancada evangélica, sem necessariamente possuir pautas próprias que respondam às necessidades sociais e às demandas constitucionais. Uma das críticas diz que essa reação não nasce das demandas sociais e constitucionais, mas como uma reação às bancadas evangélicas conservadoras. O que vocês dizem disso? O que vocês acham disso? Ariovaldo, você primeiro. Curtinho, para a gente dar conta de chegar no fim. Bom, eu não entendo dessa forma, não. Eu acho que o pessoal está se organizando. Por exemplo, o grupo organizou uma bancada evangélica popular, não é uma reação à chamada bancada evangélica, é uma tentativa de ajudar evangélicos que querem se candidatar a terem formação e suporte quando no exercício do seu mandato. E não é ausência de postura, porque o simples fato de se denominarem bancada popular já diz a que é que eles vieram. E todos os que são parte desse grupo de apoio, de suporte, de formação, estão em partidos progressistas. Então, os partidos progressistas têm a sua pauta, têm suas propostas, seus programas,
e esses candidatos evangélicos vão se inserir nessa realidade. Eles estão indo para esses partidos porque acreditam nessas pautas e nesses programas. Não haveria por que eles criarem outra pauta e outro programa, uma vez que eles não são partido. E o que eles são é um grupo de suporte, de apoio mútuo para formação e sustento. Sustento espiritual, porque eles são religiosos, e sustento ético, porque eles vão enfrentar demandas éticas quando estiverem no poder. Então, eles criaram um grupo de suporte. Eles não nasceram para reagir à chamada bancada evangélica. Eles nasceram para apresentar-se como candidatos evangélicos progressistas, uma alternativa ao voto evangélico, uma vez que os evangélicos vão continuar procurando evangélicos para votar, é um dado, não é? Então, você não tem como lutar contra um dado, é um dado. Então, vamos dar-lhes alternativas. E quando o eleitor, a eleitora, vê que ele faz parte dessa bancada, desse movimento, que é chamado de bancada, mas é um movimento pelo Estado laico, pelo Estado democrático de direito à esquerda, tá certo? Progressista, quando eles virem esses candidatos, eles saberão, esses candidatos são de esquerda, apoiam os programas de esquerda, vão lutar pelos programas de esquerda, são evangélicos e vão sustentar o Estado laico, porque a bancada evangélica vem tentando, a chamada bancada evangélica, vem tentando, de uma forma ou de outra, subverter o Estado laico. Então, surge um outro grupo que se alia com os programas progressistas e que tem como demanda agora particular a sustentação, a luta pela manutenção e aprofundamento do Estado laico, que, diga-se de passagem, precisa ser aprofundado mesmo, porque, como você mesmo disse, o Estado é laico, mas as religiões de matriz africana estão sendo perseguidas. Então, essa laicidade não está absorvida pela cidadania. Então, precisa aprofundar isso. Certo. Eu quero dizer o seguinte, Diga. tá? Também, como o pastor Ariovaldo falou, além disso, tem uma questão que é importante colocar. A questão do cidadão. O cidadão, ele tem o direito de disputar eleitoralmente, independente da religião que ele pertence. Quando alguém me pergunta, Bené, você é da bancada evangélica? Eu disse, não, eu sou da Frente Parlamentar Evangélica. A minha bancada é a bancada do Partido dos Trabalhadores. Porque eu entrei para um partido, eu não entrei para uma igreja. Eu entrei para um partido que tinha projeto, um partido que tinha programa, que tinha a ver com as minhas bandeiras de luta, por aquilo do qual eu lutava e achava que estava certa. Na defesa do favelado, na defesa das crianças, das mulheres, dos pobres, dos negros. Essa é a minha bandeira. Então, eu encontrei um partido que se fundou exatamente com essa base, com os trabalhadores, com as trabalhadoras, com gente do sindicato, do não do sindicato, e todos nós estávamos lá, e esse partido tornou uma grande potência. Se esse partido tornou-se o maior partido de esquerda da América Latina, se esse partido foi o partido que mudou muito o Brasil, as relações, se esse partido teve exatamente num partido laico que respeitou todas e qualquer outras religiosidades, se esse partido cumpriu com seu papel, não sendo racista, tendo políticas, né, não perseguindo LGBT, não perseguindo matriz africana, não perseguindo nem evangélicos, nem católicos, nem coisa nenhuma. Então, não é válido isso. Os evangélicos, nós temos evangélicos de esquerda e ninguém vai para se contrapor àquela bancada que está lá, porque
ninguém que está no partido de oposição, que está no partido popular, de base, de esquerda, ele vai para lá para ser de bancada evangélica. Ele vai da sua bancada, do seu partido, porque é esse o entendimento que nós temos quando estamos dentro de um partido. E o meu partido, o Partido dos Trabalhadores, tem muitos evangélicos e evangélicas que já saem candidatos, que são candidatos, que já foram até eleitos, porém, não sai com a bandeira aqui. Eu sou evangélico, porque ele está no Partido dos Trabalhadores. Ele sai, eu sou do PT. Agora, se alguém pergunta qual é a sua... aonde é que você professa a sua fé, qual é a igreja que você é, aí eu digo, olha, eu sou da igreja tal, da denominação tal. Então, isso é uma das questões que nós precisamos garantir, é que o Estado laico pode garantir. Você tem o terreiro, o outro tem a Igreja Católica, o outro tem não sei o quê, o outro... Até os ateus têm o direito no Estado laico. Isso. Agora, gente, quais temas que vocês veem que vão enfrentar as eleições desse ano? Será que, de novo, a gente vai ter a extensão das eleições nacionais com temas amplos ou os municípios terão chances de serem discutidos? O que vocês acham que serão os temas que vão estar prementes nas eleições desse ano? Bom, acho que a irmã Benedita tem mais cancha para discutir isso do que eu. Para começar, os fake news não pararam. Apesar de termos lá uma CPI, de investigarmos, os fake news estão aí. As coisas continuam como dantes. Nós temos que nos preparar para essa guerra digital, porque é isso que vai ser. Nós temos que preparar contra os robôs. E isso é um grande desafio que vai fazer com que cada militante tenha isso na consciência. E uma das coisas que a imprensa tem perguntado é se nós vamos nacionalizar as campanhas na prefeitura. E eu não fico sem saída, que eu tenho resposta, mas eu fico imaginando. Só tem coisa ruim aqui no estado do Rio de Janeiro. É o presidente da República do Rio de Janeiro. O governador é do Rio de Janeiro. O prefeito é do Rio de Janeiro. Eu nunca vi juntar tanta coisa assim. Eu estava, enquanto o pastor Ariovaldo estava falando sobre a questão da coisa, eu escrevi ali, 77 vezes 7. Quando eu li isso na Bíblia pela primeira vez, né, que a gente tem que perdoar 77 vezes 7, aí eu falei assim, puxa, mas é muita grande, é muita misericórdia. Ninguém vai conseguir pecar 77 vezes 7. Depois desse governo, bota 77 vezes 7 nisso. Porque é uma loucura. Então, como você vai falar na prefeitura, como é o caso do Rio de Janeiro, a prefeitura está sucateada. Além dos problemas de corrupção, na área da saúde, pandemia, mandou os profissionais embora, não abriu leito para fazer atendimento, não tem o número de teste, não contabilizou, criou quase que uma brigada, né, para tomar conta, para impedir que a verdade viesse à tona. Isso aqui é um caos. Então, isso aí é o quê? Porque o governo, né, não precisa ninguém tomar vacina, o governo não precisa ninguém tomar vacina, a gripezinha, né, nós já temos mais de 130 mil pessoas que morreram, que estão infectadas, milhões de pessoas infectadas. Isso que está acontecendo. E aí, como não falar disso na sua cidade? Se você tem a maior rede hospitalar, está na cidade do Rio de Janeiro.
sucateada, corrupção, tudo está aqui na cidade do Rio de Janeiro. Como você não vai falar essa coisa de que o governo congelou por 20 anos os investimentos na educação, na saúde e na assistência social? Como você não vai dizer isso? Está acontecendo aqui. Eles estão fazendo exatamente o que o governo está fazendo, prejudicando os profissionais, mandando que abra as escolas, mas não tem um equipamento de proteção, nem para as crianças e nem para os professores. As escolas estão depredadas. Minha filha, pelo amor de Deus, como é que a gente não vai nacionalizar? Mas vai nacionalizar com racionalidade. Eles não vão pensar que nós vamos ficar falando nacionalmente e não temos proposta para a cidade, porque nós vamos falar principalmente, sabe por quê? O governo de Lula e o governo de Dilma investiram pesado na cidade do Rio de Janeiro. Então, é assim que eu vou nacionalizar. Eu quero saber do dinheiro que botou no Bolsa Família, no Minha Casa Minha Vida, na questão da mobilidade urbana. Eu quero saber o que botou na saúde. Eu quero saber. Pronto. A minha nacionalização vai ser essa. O legado que veio para o estado do Rio de Janeiro e para a cidade do Rio de Janeiro, do qual nós temos um projeto para apresentar, mas nós queremos resgatar tudo aquilo que foi investido na cidade do Rio de Janeiro. Sim, que bom. Isso tá bom. Que lindo, Bené. Obrigada. Bené, chegou aqui uma pergunta do Diogo Piche, no YouTube, que ele gostaria de saber a respeito da votação lá do tributo das igrejas, né, da isenção tributária às igrejas. Então, a gente sabe que você já falou disso, já explicou em outro... Já explicou, não, já deu a sua... né? Já se colocou, já se pronunciou em outros lugares, mas quem sabe você pode... Quem pergunta quer resposta. Isso, Diogo. Quem pergunta quer resposta. Vou falar diretamente para o Diogo, porque acho que tem umas questões das quais a gente, quando tem convicção, a gente tem condição de sustentá-la. Nós temos uma coisa chamada Receita Federal. Cabe à Receita Federal fiscalizar os empresários da fé, fiscalizar os seus patrimônios, taxar os seus patrimônios. Nós temos entre esses líderes evangélicos gente que estão colocados na lista das grandes fortunas. E esse país não taxa as grandes fortunas. São devedores, são sonegadores. Tira-se do salário do trabalhador, mas não se tiram deles. Então, quando se está votando ali, está se votando... Eu votei pelos terreiros que eles taxaram. Eu estou votando pelas igrejas, aonde faz o culto, porque está na nossa Constituição. Eu fui constituinte, está lá, garantia de que os templos não se pagam. Agora, a casa do pastor, pague o pastor. A mansão do pastor, pague o pastor. O carro, 10 carros, não sei quanto, tudo isso a Receita Federal tem que cobrar. Agora, não é possível a Receita Federal mandar taxar em cada favela. Você tem, no mínimo, 5 ou 6 igrejas de denominações diferentes. As pessoas não sabem que elas estão incluídas e elas são taxadas. E, às vezes, ela tem 10, 15 membros. Isso eu estou falando das evangélicas, que são milhares pelas favelas, por tudo. Eles contabilizaram, trouxeram e colocaram aquilo tudo. Eles sabem muito bem quem são os sonegadores. Eles sabem muito bem quem são os empresários da fé. Por que coloca todo mundo no mesmo saco? Por que fazem isso? Para dizer que eles estão perdoando, não estão perdoando. É uma taxação indevida. Sabe, gente? Taxação indevida. Então, agora se fez na lei
para que essa taxação indevida, que não tenham que pagar essa taxação indevida. Está lá, vai ter comprovante, a Receita vai procurar. Mas passa uma coisa, porque tem uma disputa política de lideranças de igreja, de meio de comunicação, mais uma vez, né, o Zé Povinho fica no meio desse grande sanduíche. Ele é o receita. E a gente vai encontrar até gente que tem estudo, que é economista, que é não sei o que lá, que só por conta, ideologicamente, de que esses líderes andam fazendo um inferno, né? Um inferno, porque se torna céu quando não tem esses líderes por perto, né? Aqui embaixo. Mas esses líderes estão fazendo um inferno, as pessoas medem tudo por cima, por esses líderes. É como um trabalhador, é preciso entender como esse preço do arroz que está aí faz uma nota de R$200, paga os R$600 e você paga R$35 no arroz. O que é isso, minha gente? O que é isso? Então, o pastor, o babalorixá, o padre, lá da igrejinha de não sei quanto, aí ele tem uma taxação em todo o patrimônio da igreja? Não. É o templo. Não tem outros que não seja o templo. Este que é. E isso é uma coisa que a gente deve defender, que a gente deve colocar e a gente deve esclarecer. A gente não deve alimentar na cabeça dos fiéis como eles alimentam. Como eles alimentam. Então, eu pago meu dízimo, eu pago a minha oferta para o trabalho de evangelização da minha igreja. A casa do pastor paga ele. O carro do pastor paga ele. A mansão do pastor pague ele. E a Receita tem que taxar essa gente. Ela tem que pegar os vendilhões do templo e ir para lá. Não pegar do pobrezinho que tem 10, 20 membros. Tem igreja que os irmãos não têm nem dinheiro. Eu me lembro quando eu fui para a igreja, o meu estado de miséria era tão grande que, se alguém não pagasse a passagem, eu não iria para a igreja. A minha igrejinha lá, de onde Benedita estava lá, uma igrejinha pequenininha, que dava um dízimozinho desse tamanhozinho. Como foi bom que Deus me abençoou grandemente. Eu virei vereadora e aumentei o dízimo. E o meu dízimo eu sabia para onde ia, para a minha congregação. Ia lá para lá, para fazer, para aumentar, para as pessoas virem. Está lá a congregaçãozinha no Chapéu Mangueira até hoje. Então, é isso que a gente precisa explicar para as pessoas e não ficar aproveitando esse momento para fazer uma disputa política. Eu tenho convicção no que votei. Perfeita convicção. Eu sei em que votei. Agora, a Receita Federal precisa taxar essas grandes fortunas. Eu não sou dessas igrejas, né? Eu não sou dessas igrejas, não tenho parte com nenhum deles, não tenho nenhum interesse de defender nenhum deles, mas eu defendo o templo. O templo não pode ser taxado, sabe? E não pode, porque você que frequenta a sua igrejinha, que dá a sua oferta de R$1 e dá o seu dízimo de R$10 por mês, você não pode pagar uma taxação do templo aonde você está ali orando a Deus. É isso. Obrigada, Continuo na mesma posição. Obrigada. O Ariovaldo, você quer dar fazer uma resposta a essa pergunta também? Não, tem duas questões, né, que foram levantadas. Uma das eleições. Em relação às eleições, eu tenho um lamento em relação ao Brasil. O Brasil é um país, é uma república federativa, mas o federalismo brasileiro é muito fraco, é superficial, ele não está bem delimitado, você não sabe o que é responsabilidade de um ente federado de um ente estadual, você não sabe direito, as coisas são confusas, porque o nosso federalismo foi mal trabalhado.
E o que é verdade para os estados é pior ainda para os municípios. Então, a municipalização do Brasil é precária, de modo que o povo sabe muito mais do país do ponto de vista nacional do que do país do ponto de vista municipal ou estadual até. E só fica sabendo mesmo quando explode alguma coisa na mídia. Fora disso, ele vai vivendo, lendo as notícias do governo federal e quase sem se dar conta do governo estadual e do governo municipal. É um subproduto da colonização. A colonização estabelecia tudo em relação à metrópole, então a metrópole é que dava o tom da história, então se a metrópole decidiu A, então é A para todo mundo. Se decidiu B, então é B para todo mundo. A gente precisa aprofundar o federalismo brasileiro e a gente precisa aprofundar a municipalização. A gente precisa, inclusive, na formação do cidadão e da cidadã, fazê-lo lembrar-se que ele mora no município e que tudo que acontece no município incide diretamente na vida dele e que só se ele tiver controle democrático do município é que ele terá do Estado e da federação. Se ele não tiver vida municipal, ele vai se perder em todas as outras entidades da federação. Simplesmente assim. E isso no Brasil é orquestrado. É orquestrado. O cidadão, a cidadã do município não sabe quase nada da sua cidade, sabe muito pouco do seu estado e sabe o que interessa ao governo de plantão na federação para eles saberem. Então, esse desafio da comunicação é um desafio da socialização da comunicação e é o desafio da municipalização da comunicação. Por exemplo, esses monopólios, esses oligopólios de comunicação que não se desdobram em redes, em grupos de comunicação do município X, do estado Y, isso é um ataque à democracia. Isso não constrói a democracia. Democracia não será construída se você não municipalizar, de fato, federalizar a comunicação de massa. Não pode, tem de acabar com os oligopólios, tem de exigir a municipalização, a estadualização da comunicação, para que o cidadão saiba o que acontece onde ele mora. E a maioria dos cidadãos e cidadãs não sabe. Então, é muito difícil ser prefeito no Brasil, principalmente em grandes cidades, porque o povo está ligado em Brasília, não prestou muita atenção do que aconteceu na sua cidade e não vem para o debate. Porque não está prestando atenção na sua cidade. E, assim, tirando o Partido dos Trabalhadores, que insiste em orçamento participativo, nenhum outro partido trabalha com isso. Então, ninguém é chamado para discutir a cidade nunca. Nunca. Em nenhum momento. Então, é muito difícil a campanha municipal por causa disso. E aqui em São Paulo mesmo, imagino que no Rio deva ser a mesma coisa, você já tem candidatos evocando o apoio do presidente da República. O que o presidente da República tem a ver, de fato, com o que acontece na cidade de São Paulo ou na cidade de Guarulhos, onde eu cresci, ou na cidade de Taboão da Serra, onde eu moro agora? Nada. Nada. A rigor, nada. Nada. Porque a gente come, vive e morre no município. Os filhos da gente estudam até chegar à universidade, na maioria das vezes, no município. A gente transita no ônibus do município. Então, os carros correm nas ruas do município. Então, isso tudo precisava ser profundamente debatido
e eu penso que nós precisávamos fazer as regulamentações que estão previstas na Constituição sobre a federalização e a municipalização, e elas não foram feitas. Isso sobra para o candidato a prefeito um trabalho hercúleo, porque no tempo agora reduzido de campanha, a candidata tem de correr bairro por bairro para informar, bairro por bairro, o que cada bairro já devia saber e não sabe. Imagina isso. Imagina isso. É um crime o que acontece no Brasil em termos de construção da democracia, a partir da federalização e a partir da municipalização, que deveria ser o alvo maior da construção da democracia. É um crime. E ninguém fala disso. Ninguém fala disso. Porque o próprio debate fica federalizado, fica lá em cima. O que acontece em Brasília parece que acontece na esquina da minha casa. Não é verdade. Não é verdade. Então, eu me lembro que eu mudei para Taboão da Serra recentemente, e a primeira pergunta que eu fiz foi: quem é o prefeito aqui, de que partido que ele é? Não encontrava gente capaz de me responder isso. As pessoas não sabiam quem era. Acho que foi. Quem foi que ganhou mesmo? Por quê? Porque a democracia no Brasil é assim. Você, o eleitor, eleitora, você é muito bem-vindo no dia da eleição. Depois, suma. Afaste-se. A democracia não é sua. Você só tem validade atrás da urna indevassável. Depois que você sair da urna indevassável, a democracia escapou de você. A cidade escapou de você. O Estado escapou de você. E o país, então, esse você não alcança nem com uma escada Magiros você alcança. Então, não é simples. A gente precisava rever tudo isso de modo profundo. Agora, em relação às igrejas, a irmã Benedita está certa, é constitucional. Eu fico imaginando os partidos de esquerda nessa eleição, nesse projeto de lei, que ficaram entre a cruz e a espada, porque é constitucional. Você vai lá, é constitucional que o Estado é laico, que as religiões são fora de lei, não fora da lei, são fora de lei, não pode haver nenhuma lei que cause obstrução à liberdade de culto, e na liberdade de culto está contemplado os usos necessários para tudo que seja imperativo para a prática do culto, e isso, inclusive, abarca as suas atividades sociais. Então, é muito difícil trabalhar isso, muito difícil. O que é que nós não temos? Nós não temos isso que a irmã Benedita elencou aí, que é uma regulamentação da prática religiosa. Então, o pastor pode colocar o carro que ele usa dentro da sua organização religiosa. Se ele colocar dentro da organização religiosa como parte do patrimônio da igreja, ele é isento de imposto mesmo. A Constituição garante isso. O que a gente precisava fazer era uma regulamentação que desse à Receita Federal as condições necessárias para perceber os dribles, os equívocos que não têm nada a ver com a prática religiosa e com o exercício do direito ao culto. Como isso não está regulamentado, toda a autuação da Receita Federal, que a Receita Federal não conseguiu provar que foi um desvio do objetivo, que é a prestação do culto, se torna autuação indevida. Não tem saída. Não tem saída. A gente, às vezes, ataca o deputado, a deputada, o senador, sem saber o que está escrito na lei.
Então, você pensa que o deputado, a deputada, o senador, a senadora, eles sobem lá no Congresso e eles podem fazer o que quiser segundo sua ideologia. Não é verdade, tem lei. Tem lei. Tem um bocado de comissões para analisar todas as leis. Então, quando eu acompanhei isso, eu disse eles entraram num imbróglio. Porque se eles disserem, se eles votarem contra, eles serão acusados de inconstitucionais, e serão inconstitucionais mesmo. Se eles votarem a favor, eles terão sido constitucionais, mas todo mundo vai descer a lenha neles dizendo que eles foram partidários de uma religião, ou seja lá o que for. Não é verdade. Não é verdade. Isso é uma prática de isonomia. Isonomia. Todo mundo é assim. A Igreja de Roma é assim, a Igreja de matriz africana é assim, a Igreja evangélica é assim, a Igreja budista é assim. Toda grei, toda congregação tem o direito de usar o que for necessário para o cumprimento do seu, para o desfrute do seu direito, inclusive as suas atividades sociais. Agora, como essas coisas a prática religiosa não está regulamentada e tinha de estar, então aí se estabeleceria o que é que pode ser tido como necessário e o que é absolutamente não necessário. E tudo que é não necessário tem que ser taxado segundo toda a cidadania paga e é auditada. Então, às vezes, esse é um problema sério no país, que é a gente parece que está sempre disputando jogo de futebol. Eu sou palmeirense, o outro é corintiano. Então, se foi a favor do Palmeiras, está certo, se foi a favor do Corinthians, está errado, e vice-versa. Não é assim que funciona o país, não é assim que funciona a lei, não é assim que se constrói nação, não é assim que se constrói democracia. O que é que está na lei? O que é constitucional? O que está regulamentado? O que não está? O que vai fazer para regulamentar? Essa era a discussão que nós tínhamos de ter agora. E nós não temos. Nós não temos. A nossa discussão é a discussão do palmeirense, como eu, no caso, que chama de ladrão um juiz que não deu o gol que eu achava que tinha de ter dado. Isso não se constrói nação assim, pelo amor de Deus. Então, eu entendo a irmã Benedita que, se eu estivesse no lugar dela, eu teria votado pela Constituição. É constitucional. Não está regulamentado, é constitucional. Não está regulamentado, é constitucional, as autuações são ilegítimas. Pronto. O que eu posso fazer? Eu tenho agora de dizer, pessoal, vamos regulamentar esse negócio? Vamos regulamentar esse negócio? Vamos regulamentar a prática religiosa para a gente estabelecer o que é próprio do direito de culto e o que é não necessário para o direito do culto, que o pastor pode ter, a igreja pode ter, o seu Zé pode ter, a dona Maria pode ter, mas aí a dona Maria e o seu Zé respondem como qualquer cidadão, qualquer cidadã. Agora, sem regulamentação, então isso é o que acontece. Quando não tem regulamentação, aí fica por conta da ética. Aí, gente como a igreja de Chapéu Mangueira é absolutamente ética. Mas gente como as igrejas que nós condenamos, e nós condenamos, são éticas. Simplesmente não são éticas e se aproveitam da ausência de regulamentação. Por que é isso que não está sendo debatido? Por que isso não está sendo debatido? Sabe por quê? Porque a ideologia também cega. Não é só a religião que pode ser um ópio. A ideologia sem lucidez também pode ser um ópio. Também cega. E aí a gente não constrói nação nenhuma. Isso é angustiante sob todos os aspectos, porque vira jogo de futebol. E eu não tenho nada contra futebol, sou palmeirense, eu gosto de futebol. Lógico, escolhi o melhor time, inclusive. Então, não é essa questão. Por que nós não estamos debatendo o mérito? A gente não debate o mérito. E aí a gente não constrói nação nenhuma. Então, eu não tenho... Eu sei desses bandidos, eu queria vê-los todos atrás das grades,
mas isso só será possível se a Constituição for regulamentada. A Constituição tem pelo menos 146 artigos que ainda não foram regulamentados. E já tem 192 projetos de lei que já alteraram. Por que a gente não discute esse mérito? Isso sem contar o fato de que a Constituição está sendo quebrada, inclusive pelo Judiciário, todo dia. Então, a gente não entra nesse mérito e pensa que está construindo uma nação. Não estamos construindo uma nação. Nós estamos discutindo o Campeonato Brasileiro. Isso não funciona, isso não funciona. Isso realmente não funciona. Ô, gente, nós vamos precisar fazer outro programa para a gente continuar tendo, inclusive, todas as perguntas que eu tenho aqui, que a gente não conseguiu chegar nelas, mas foi uma alegria muito grande. A gente vai ter outras oportunidades. Eu te disse, Luz Marina, se fizer essa pergunta, vai render. Mas bom, é um professor mesmo. Extremamente importante. Esse pastor é demais, importante a pergunta e as respostas também, porque eu acho que é isso, o debate democrático é esse, a gente precisa ter um espaço para conversar, esclarecer as dúvidas, inclusive, não é? Então, mas, gente, olha, muito obrigada, o Francisco Calmon vai nos despedir agora, mas eu quero agradecer, então, e dizer que, de fato, há muitos temas que nós ainda precisamos debater enquanto evangélicos, cristãs e gente de outras religiões ou sem religião, para que a gente consiga regulamentar, não é, aquilo que precisa ser regulamentado de maneira a nós darmos a democracia e aprofundarmos o Estado democrático de direito, né? Então, nós temos muito trabalho ainda a ser feito e eu queria desejar boas eleições para você, Bené. Você tem o meu apoio, é a minha prefeita. Minha candidata. Bom, então, em nome do canal Resistência Carbonária, nós consideramos uma excelente live, tanto pelo nível teórico, intelectual, pelo nível emocional também, que tudo que a Benedita fala, ela fala com muita emoção, com muito engajamento, com muita alma. E gerou bastante comentários, né? Mas perguntas mesmo foram essas que nós passamos. Nós não censuramos nunca nenhum tipo de pergunta e, portanto, essa pergunta foi 2 vezes colocada, por isso nós levamos e foi debatida com muita franqueza, com muita transparência, e é isso aí que vai se construindo uma democracia de raiz. Só com a democracia de raiz, que venha de baixo para cima, é que a gente vai poder ter um projeto de nação e construí-lo. Nós vamos ter amanhã os 15 minutos das quintas, todas as quintas-feiras, o Eugênio Aragão, às 19 horas, ele faz 15 minutos de comentário sobre alguma notícia que ele seleciona do dia. Tá? Então, como a conjuntura está efervescendo, né, de novidades nem sempre boas, o Eugênio está sempre ali decifrando para a gente e ajudando aos que nos assistem. Nós temos, na terça-feira que vem, uma live sobre indígenas e quilombolas. Né? Representando de indígenas, nós temos o Cristopan, é um guarani, do Observatório Indigenista, e Ronaldo dos Santos, coordenador nacional de articulação das comunidades quilombolas. Então, por favor, falem para suas comunidades, que também deve ser um debate muito interessante, porque o bolsonarismo está cometendo genocídio tanto com os indígenas como com os quilombolas. Muito obrigado, uma boa noite e tchau, tchau. Tchau. Tchau, muito obrigada. Eu que agradeço.